Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós, amém? Nessa manhã eu queria pensar com vocês em duas coisas. Uma delas é a relação do culto de missões, né? Tema mencionado, igreja perseguida, janela 1040, eu fiquei ali me coçando para falar, mas não podia. Tudo isso, mas o tema que vocês têm em janeiro, que é compaixão. Como existe uma grande relação entre missões, evangelização e compaixão. Aliás, eu digo sempre lá na igreja isso, né? Essa divisão entre evangelismo e missões, ela é uma divisão que deveria ser inexistente. E às vezes nós temos um olhar de missão para as missões, mais um olhar de contribuir por dó ou pena do missionário, do que contribuir entendendo a nossa responsabilidade, compreendendo a nossa responsabilidade dentro desse projeto enorme de Deus chamado igreja. E é óbvio que quando nós falamos de missões com o entendimento correto do que significa isso, não eu ajudo porque, olha pastor, o pessoal lá está passando necessidades, dificuldade, isso, aquilo outro. Estava falando com o pastor Rubens antes de iniciar o culto, faz 2 semanas ontem que eu cheguei da Venezuela, e eu estava dizendo para eles, Venezuela hoje não é mais um caso de auxílio missionário, é caso de ajuda humanitária. Vocês, alguém aqui conhece a Venezuela? Alguém que já foi à Venezuela nesses últimos 2 anos? Alguém aqui? Não. Tudo que você vê na TV, tudo que você vê na internet, é muito menos do que o que está acontecendo de fato. É uma questão humanitária, e nós estamos vendo um grande mover de Deus na Venezuela, convertendo pessoas e levantando muita liderança. Passei uma semana ministrando um curso lá, e como foi assim gostoso ver pastores viajarem quase 12 horas para passarem alguns dias com você. Às vezes nós temos tantas facilidades, às vezes tem tanta coisa ao nosso redor que nós não nos importamos muito, e quando nós vemos isso, isso mexe com o nosso coração. Mas eu gostaria de falar de uma pessoa que é um dos grandes modelos de fé para nós, não um modelo de fé perfeito, porque um modelo de fé perfeito nós temos só em Jesus, mas ele foi um homem que absorveu e compreendeu e entendeu perfeitamente a chamada. E quando eu e vocês percebemos, compreendemos perfeitamente a nossa chamada, nada nos segura, nada nos detém. Semana passada estava assistindo um vídeo de um pastor, e ele, vários vídeos, né? E eu comecei a assistir ele fazendo uma crítica a determinada questão, fazendo uma crítica à Assembleia de Deus, e depois um outro vídeo fazendo uma crítica a uma outra igreja, e aí depois eu comecei a ver outros vídeos dele. Por que deixei de ser pastor? Por que não acredito na Bíblia? E aí eu pude perceber uma coisa: são pessoas que depositaram toda a sua fé ou em homens ou numa organização. Homens falham, organizações falham, mas Jesus não. O reino dos céus nunca vai falhar. A administração do reino é perfeita. E nós não podemos confundir essas coisas. Porque se nós confundirmos, se nossa fé for depositada totalmente no pastor, no dia que você decepcionar-se com o pastor, você vai se sentir decepcionado com Deus. Mas o apóstolo Paulo foi um homem que soube ter essas duas ideias, compaixão e missões, de uma forma ideal. Só para você ter ideia, a metade do mundo conhecido na época
É óbvio que o mundo na época é bem pequeno, é bem menor do que o nosso. Eles não conhecem a América, eles não conhecem a Oceania. Então o mundo, na mente deles, a concepção de mundo é muito pequena ainda, bem menor do que o nosso. Mas esse mundo bem menor do que o nosso foi evangelizado por um homem chamado Paulo e seus associados, por onde ele evangelizou praticamente a metade do mundo conhecido. Durante muitos anos eu trabalhei fazendo como guia turístico em Israel e Europa e Oriente Médio, e não foi por isso que eu deixei a barba crescer não, tá? Mas fiz muitas viagens e eu percebia uma coisa: no dia que eu fiz a viagem de Paulo, por todos os lugares que Paulo foi, eu comecei a gostar mais do meu nome, Paulo, e comecei a nutrir um respeito muito imenso pela compaixão que ele tinha e pelo trabalho missionário que ele realizou. Metade do mundo da época foi evangelizado por Paulo. E aí nós temos uma história que mostra como Paulo, porque para você evangelizar da forma com que Deus quer que você evangelize, realizar missões dentro da perspectiva divina, você tem que ter no coração aquilo que está escrito ali em cima, e que é o tema do mês de janeiro de vocês: compaixão. Perceber e conseguir entender e se identificar com a dor que as pessoas passam pela alienação do evangelho, pessoal. Trabalhei durante um ano dando apoio semanal a uma casa de recuperação em Guarulhos. Deus fez uma terapia em mim, porque eu precisava estar ali mesmo, conhecer aquelas pessoas, entender o que as levou ali. E aí eu passei a ter uma compaixão maior com um grupo de pessoas que eu não conseguia entender, mesmo sendo pastor. Por quê? Porque eu passei a ter compaixão daquela situação de miséria e daquela situação extremamente difícil que aquelas pessoas passaram. Mas por que a Bíblia não é muito bem vista na escola, mas é muito bem recebida no presídio? Porque nós sabemos, e o governo também sabe, que ninguém consegue mudar uma nação, nenhum governo vai conseguir fazer isso. Quem vai conseguir mudar coração e mente das pessoas é o Evangelho libertador de Jesus. E quando nós, como igreja, não percebemos isso, nós perdemos a noção exata do que é missão, ou o que são as missões da igreja, e o que é a compaixão que está envolvida com esse trabalho missionário. Paulo não. Paulo compreendeu integralmente qual era a função dele. Paulo compreendeu integralmente qual era a chamada dele. E aí eu convidaria você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 17, a partir do verso 16, e eu gostaria de mostrar e compartilhar com cada um de vocês sobre a estratégia de Paulo, a estratégia missionária de Paulo, a estratégia evangelística de Paulo, e como isso foi movido por uma paixão, por uma compaixão, por uma identificação com um povo, e como ele, vendo a miséria daquele povo, por causa de questões espirituais, o evangelho não foi feito para fazer você membro de igreja, não. Isso é muito pouco. O evangelho não é para isso. O evangelho não é para você ser alistado dentro de um grupo religioso. Não. O evangelho foi trazido a esse mundo para revolucionar este mundo no período do fim. E é esse poder do evangelho que está na igreja de Jesus.
E essa igreja de Jesus só vai cumprir o papel dela se ela compreender com compaixão o papel dela dentro dessa sociedade, dentro desse mundo. Paulo entende isso perfeitamente, e no capítulo 17 de Atos, nós vamos ver alguns textos que vão esclarecer isso. Primeiro, do verso 16 em diante, é um episódio bem conhecido. Paulo tinha evangelizado em Tessalônica e Bereia, e por causa da pressão em Bereia, ele foi retirado do local e levado à Grécia, em Atenas, ficar lá um pouco, e depois, enquanto aguardavam que os seus amigos se associassem a ele e dessem continuidade ao trabalho missionário. Paulo, então, está em Atenas aguardando um pouco, mas Paulo não era o tipo de homem que aguarda um pouco. Ele vai na sinagoga, depois vai na praça, e depois da praça é convidado para o Areópago, que é o lugar das discussões dos filósofos gregos na época, o palco de discussão filosófica, o palco onde ia a nata dos pensadores atenienses. Então, sinagoga, praça, Areópago. Tá certo? Paulo não parou. Paulo não disse: tudo bem, eu tive um problema em Tessalônica, uma pressão em Bereia, me trouxeram aqui para me tirar um pouco desses holofotes da pressão, eu vou aguardar um pouco, vou ficar quietinho aqui. Não, Paulo não conseguia ficar quieto. Nós vamos ver o porquê e como foi essa estratégia dele. O primeiro motivo pelo qual Paulo não fica quieto é que ele tem uma compaixão enorme por aquelas pessoas. Dá uma olhada o que está escrito no verso 16 do capítulo 17 de Atos. Olha o que diz: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. A palavra de Deus diz que o espírito de Paulo se revoltava. E se revoltava por quê? Porque existia um engano da idolatria dentro daquela sociedade, levando as pessoas ao engano espiritual e à perdição eterna. Paulo tem compaixão. Paulo tem compaixão daquelas pessoas. Mas durante boa parte da minha vida, eu evangelizei grupos religiosos, como eu ainda faço hoje, um pouco menos, por causa das atividades de igreja, mas durante muitos anos eu evangelizei muitos grupos, entre os quais as Testemunhas de Jeová. Ia para congresso de Testemunha de Jeová, pasta, barbinha feita, gravata, abordava Testemunha de Jeová, conversava com Testemunha de Jeová, no mesmo linguajar deles, espíritas, católicos, mormons, adventistas e outros grupos, evangelizando. Sabe o que me motivava em tudo isso? Em parte, a revolta de ver alguém sendo enganado, chamando de verdade uma mentira. Em parte, de não aceitar como nenhuma denominação evangélica faz evangelização de casa em casa. Estou falando denominação, tá? Estou falando igreja, tem igreja que faz. Mas como nenhuma igreja, nenhuma denominação evangélica faz evangelismo de casa em casa, e as Testemunhas de Jeová que não creem na Trindade, não creem na existência do inferno, não creem que o Espírito Santo é uma pessoa, ele é só uma força que emana de Deus, com uma descarga elétrica que faz com que essas luzes acendam.
Um grupo religioso que acredita que Jesus é apenas um anjo criado, o arcanjo Miguel. Um grupo religioso que não acredita nas doutrinas principais da Bíblia, como a imortalidade da alma. Não acredita que alguém pode receber a salvação agora. Toda testemunha de Jeová, se ela tiver 30, 40, 50 anos de trabalho de campo, que é de bater de porta em porta, e se você encontrar com ela e perguntar quantos anos você é testemunha de Jeová, e ela disser para você, eu sou testemunha de Jeová há 40 anos, se você fizer a seguinte pergunta, você é salva ou você é salvo, ela vai dizer, não, eu estou trabalhando por isso, eu estou cooperando com isso, é por esse motivo que eu estou na tua porta. Sabe qual é o nosso grande problema? É porque nós não nos revoltamos mais com o engano. Nosso coração não tem mais compaixão por pessoas enganadas, chamando de mentira, aliás, chamando de verdade aquilo que é mentira. Eu não sei quem aqui conheceu o Instituto Cristão de Pesquisas, o ICP. Tinha uma revista muito famosa, Defesa da Fé. Trabalhei muitos anos, eu e o irmão Eduardo está aí, trabalhamos muitos anos no ICP. Lembram da Bíblia Apologética de estudo do ICP? Aquela Bíblia, eu fiz as harmonias, fui eu que harmonizei todas as notas de estudo daquela Bíblia. O ICP, na década de 80, quando foi estabelecido no Brasil, tinha uma frase muito interessante: você é capaz de fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira? Essa é uma pergunta muito curiosa. Você é capaz, você tem capacidade de fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira? Você é capaz de sair com seu filho num carrinho de bebê, de manhã, nesse sol maravilhoso, debaixo desse sol maravilhoso, para bater de porta em porta, falando sobre o Jesus que você diz amar? Só nós podemos mudar o mundo. Só nós podemos mostrar às pessoas qual o sentido real da existência, porque o cristianismo é uma religião única. E Paulo entendeu isso muito bem, mas o grande problema é que eu e você não mais sentimos revolta diante do engano. Quer seja o seu professor na classe da faculdade onde você estuda, quando ele diz que Deus não existe e joga um monte de bobagens. Ah, pastor, mas eu não posso falar de Bíblia lá, porque falar de Bíblia fica ruim. Vamos ver como Paulo trabalhou aqui, como Paulo demonstrou sua compaixão missionária. Primeiro sentimento que Paulo teve foi um sentimento de revolta. Ok? Vamos repetir: um sentimento de revolta. Paulo não aceitava de ver tantas pessoas sendo tão enganadas. Às vezes nós não nos preocupamos mais, pegamos o nosso carro, vamos para a igreja domingo de manhã, aí quando estamos saindo, os testemunhos de Jeová estão passando na nossa rua, se tornou uma cena tão comum, estão indo evangelizar as pessoas ao nosso redor, e nós não nos importamos mais. Você sabe qual o grupo religioso que menos lê no Brasil? Os evangélicos. O que mais lê são os espíritas. As pessoas mais bem informadas
dos grupos religiosos no Brasil são os espíritas, e os menos informados são os evangélicos. E por quê? Ora, é simples. Se nós não conseguimos nem ler a Bíblia toda, imagine outras coisas. Eu não vou perguntar aqui quem já leu a Bíblia toda, mas eu tenho conhecido cristãos há 5, 10, 20 anos. E um dia eu conheci um irmão que ele falou, eu perguntei, quanto tempo você tem de vida cristã? Ele disse, só 5 anos. Eu ainda sou novo decidido, pastor, só tenho 5 anos de vida cristã. Eu olhei para ele e disse, os apóstolos de Jesus, com 2 anos a menos, já tinham incendiado o mundo. Cinco anos, não deu tempo ainda de ler a Bíblia toda. 10 anos, ainda não deu. 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos de vida cristã e nunca leu a Bíblia toda. Que amor você tem pela palavra? Que desejo você tem de se aprofundar nessa palavra? Que você diz crer que é a palavra de Deus? Esse é o nosso grande problema, amados. Muitas coisas que nós falamos que cremos, nós não cremos. E aí, quando eu e você nos deparamos diante de homens como Paulo, nós falamos, esses caras eram sobrenaturais. Eles não eram sobrenaturais, eles eram tão naturais quanto eu e você, mas eles criam de fato num Deus sobrenatural. Eles se dispuseram a colocar a sua vida no altar de Deus, para que Deus os conduzisse ao centro do querer dele. Eles sabiam muito bem onde estavam. Primeiro sentimento que eu e você temos que ter é exatamente a revolta contra o pecado, porque é o pecado que escraviza as pessoas, é o pecado que aliena a mente e o coração dos homens e das mulheres, para que eles vivam, mesmo alguns dizendo que Deus existe, como se o mesmo nem existisse. O que é que Paulo faz no Areópago? Dá uma olhadinha no verso 22, como Paulo começa esse diálogo. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. O que é que Paulo faz? Paulo começa com um elogio. Paulo inicia a evangelização dele com gente que ele sente compaixão pelo estado de engano espiritual que eles passam. Ele começa exatamente apresentando para essas pessoas um elogio. Quantas vezes eu e você queremos expressar o amor de Deus iniciando com a crítica? Aquele amigo que é um bandista, aquele colega seu que é espírita no trabalho, o outro que é mórmon na faculdade, você já começa o diálogo falando daquilo que você discorda dele e daquilo que segundo você é ruim na fé que ele possui. Vivemos no maior país católico do mundo, mas não aprendemos a usar a grande figura da grande mulher de Deus chamada Maria ao nosso favor, por preconceito. Mas os católicos adoram Maria. Mas os católicos idolatram Maria. Mas a Igreja Católica deturpou a visão de Maria. E você? Porque eles deturparam, você também tem que deturpar? Eu uma vez, conversando com uma senhora católica, mora perto da igreja, quase em frente da nossa igreja, conversei, atravessei a rua para... Eu tinha recém chegado na igreja que eu pastoreei, estou nessa igreja, vai fazer 9 anos agora, esse ano, e aí
tinha chegado para um culto, e ela estava com o marido em frente do portão. Eu atravessei a rua, fui lá, desejar Feliz Natal e tal, e falar para ela: vem aí, pô, vamos ter uma cantata. Ah, pastor, eu gostaria de vir, quando vai ser e tal. E ela estava com um colar, com um pendente de Maria. Eu olhei para ela e disse: belo pendente. Ela olhou para mim, achou estranho, o pastor dizendo que o pendente de Maria. Ela se espantou, olhou e disse: o senhor achou mesmo? Eu digo: claro, muito bonito, bonito colar. Isso me aproximou dela. Isso me aproximou daquela mulher. Eu lembro em 94, quando eu cheguei em São Paulo, eu vim uma vez da igreja no domingo de manhã e encontrei uma senhora, uma jovem senhora, amiga de uma parente minha, muito católica, e ela estava na esquina de casa com uma Bíblia na rua, encostada no muro, lendo. Eu estava vindo da escola dominical, e quando eu vi aquela mulher, eu cheguei perto dela e perguntei: entendes o que lês? Ela olhou para mim e disse: eu não consigo entender bem, porque essa tradução é uma tradução muito difícil. Ela estava lendo uma Bíblia, a católica, a Bíblia de Jerusalém, uma tradução mais, não tão simples. E aí eu falei para ela: por que você não faz um estudo bíblico e passa a entender melhor o livro que você está tentando ler? Ela disse: mas como eu posso fazer isso? Eu digo: eu posso te dar um estudo bíblico. A partir daí, começamos um estudo bíblico indutivo. Aquele estudo que você só conduz a pessoa e ela mesma vai chegando às conclusões. Começamos o estudo. No primeiro dia, quando eu entrei na cozinha, onde nós estudávamos, tinha uma imagem de Aparecida num oratório, uma imagem desse tamanho, no oratório. Quando eu cheguei, eu olhei para a imagem olhou para mim. Eu não fiquei vendo assim para a imagem, não. Cheguei, sentei, dei o estudo bíblico para ela. Como consistiu o estudo? Eu dava um trecho bíblico para ela ler em casa, na semana. Ela lia todo aquele trecho bíblico. Ela tinha que tentar entender no máximo aquilo. O que ela tivesse dúvidas com palavras que ela não entendia, ela me perguntava na aula seguinte. E aí, quando eu cheguei naquele dia, eu perguntei para ela: você conseguiu entender o que você leu? Primeiro dia, segundo dia e terceiro dia, todos assim, 3 semanas, dessa forma, no mesmo local, com a mesma imagem católica diante de nós. Não falei mal da imagem, não foi criticar. Continuamos estudando a Bíblia. Quando foi nesse terceiro dia, nessa terceira semana, ela olhou para mim, eu perguntei: você leu o texto? Ela disse: li. Disse: tem alguma dúvida sobre palavras que você não entendeu, que eu possa te esclarecer? Ela disse: tenho, mas eu não gostaria de falar sobre o texto que você me deu hoje. Eu achei estranho essa frase dela. Ela disse: eu queria falar sobre ela. E apontou para a imagem de Aparecida. Eu disse para ela as seguintes palavras: vamos continuar nossa aula da onde nós paramos. Eu vou deixar os textos bíblicos na tua Bíblia. Eu dava estudo bíblico para ela na Bíblia dela. Ela é católica. Todas as vezes que você for evangelizar um católico, use a Bíblia católica, porque tudo que tem na sua Bíblia tem na dele. Todos os versículos que estão contidos na sua Bíblia estão contidos na Bíblia dele. Então quem é que está em vantagem nesse diálogo? Não tem um versículo que você vai mostrar alguma coisa na Bíblia que não esteja lá. E eu lembro que, conversando com aquela mulher, eu disse para ela: então vamos dar continuidade. Ela leu o texto que nós tínhamos visto, respondia as perguntas que ela tinha, as dúvidas. Continuamos o estudo. Eu disse: agora eu vou deixar esses versículos na sua Bíblia,
para que você na semana leia, e daqui a uma semana eu vou te responder as tuas perguntas. Eu não disse para ela, opa, então esquece o estudo e vamos lá. Eu coloquei a questão da idolatria como todas as outras. Não antecipei nada. Na semana seguinte, quando eu cheguei, a imagem não estava mais na cozinha. E eu cheguei para ela e perguntei, cadê a imagem? Ela disse, me livrei dela. E eu perguntei, por quê? Ela disse, porque a Bíblia é muito clara. Deus condena o uso de imagens. Eu não precisei falar nada. Ela leu na Bíblia dela. E ela viu que aquilo não era algo correto. E aí depois eu dei a explicação como os estudos que nós estávamos tendo. Mas, veja bem, se eu começo esse diálogo com a crítica, se você começa criticando o outro que você quer evangelizar, criticando doutrinas, ou sistema religioso, ou o sistema religioso do qual ele faz parte, você vai ganhar um inimigo, não uma pessoa que vai se aproximar de você. E por quê? Porque a religião simplesmente é a coisa mais importante da vida das pessoas. Talvez você não se irrite com alguém que fale mal do seu pai ou da sua mãe, do seu filho, do seu marido, da sua esposa, das pessoas que você mais ama. Mas certamente você não vai ter a mesma tolerância ao ouvir alguém falar da mesma forma sobre Jesus. A religião mexe com a gente. A fé que nós temos mexe conosco. Só que quando nós nos convertemos, muitos de nós esquecemos que aquilo que para ele, aquilo que para nós tinha sentido e não tem mais, continua tendo sentido na vida de muitos. E se você não olhar as crenças do outro com respeito, você não pode esperar que ele te respeite. Eu estou falando em olhar com respeito, não deixar de criticá-las. Paulo começa com um elogio. O sentimento de revolta diante de um espírito de engano da época. Depois faz um elogio. Vejo que vocês são muito religiosos. Terceiro passo de Paulo está no verso 23. Ele diz: porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O que é que Paulo está fazendo? Paulo está dizendo: olha, deixe-me ver o que é que eles possuem, que eu possa atraí-los para ouvir a mensagem do Evangelho. Todas as crenças, todos os sistemas religiosos e todas as pessoas passam por dificuldades como você passa. Nós nos identificamos com as pessoas nas mesmas dificuldades e todas as religiões se identificam em algumas doutrinas ou atitudes. Explore isso. Paulo fala do altar de Deus desconhecido. É interessante essa história. A história do altar de Deus desconhecido surgiu num período de 6 séculos antes de Cristo, quando houve um conflito, um problema muito grande na Grécia, a região de Atenas. Uma mortandade assolou aquele lugar. Todos os deuses do panteão grego foram invocados e nada responderam, até que foram atrás de um sábio, que Paulo vai citar em Tito, como profeta ateniense ou cretense, que era o Epimênides de Creta, que vai dizer que os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, lá no primeiro capítulo do livro de Tito.
Paulo conhecia bem essa história, com certeza. Ninguém conseguiu resolver o problema da mortandade e foram buscar aquele homem. Sabe o que aconteceu? O homem veio até Atenas, olhou, averigou, investigou e diz: existe um Deus que está acima do nosso panteão. Ele não é dos deuses que nós adoramos, nem cultuamos. Precisamos desse Deus para exterminar esse mal e essa mortandade ser cessada aqui em Atenas. E aí alimentava as ovelhas, e depois de alimentar as ovelhas, soltaram cada ovelha, todas as ovelhas, num campo bem grande, aonde aquela ovelha, depois de alimentada, parasse ainda para comer. Ovelha gulosa, olho grande, marca a ovelha, marca o local, e depois no local que foi marcado no chão, ia ser erigido um altar, e como não sabiam o nome do Deus, eles colocavam ao Deus desconhecido, e o animal que tinha comido e ia ser sacrificado naquele lugar, a ovelhinha, era uma ovelhinha dada ao Deus desconhecido. Depois de tudo isso ser feito, a mortandade cessou em Atenas. Os atenienses cultuaram, pelo menos dessa vez, o Deus de Israel, mesmo sem conhecer. O que é que Paulo faz? Paulo pega o que eles têm, que se identifica com o que ele possui: a crença no Deus desconhecido para eles e bem conhecido para Paulo. Você pode fazer isso com tanta doutrina. Você pode fazer isso conversando com os nossos amados católicos, seu parente, seu vizinho, seu amigo que você ama, e apresentando quem de fato é Maria. A Maria que no seu cântico diz: a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. E antes de apresentar isso, você pode perguntar para ele: alguém que não é pecador precisa de um Salvador? Para ele pensar. Ele vai dizer: não, porque só precisa de salvação quem está em risco, e só precisa de um Salvador espiritual quem está em risco espiritual, e só está em risco espiritual quem é pecador perdido. Uma vez ele entendendo que uma pessoa, para precisar de um Salvador, tem que ser um pecador, você mostra o versículo. Maria dizendo que precisa, que Deus é o Salvador dela. Use o altar ao Deus desconhecido, desconhecido para ela e bem conhecido para você. Depois de falar sobre o Deus desconhecido, Paulo faz um outro apelo muito interessante. Paulo diz que esse Deus, verso 27, para buscar em Deus, se porventura tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. E no verso 28, olha o que Paulo diz: porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Esse trecho do verso 28, Paulo não tirou da Bíblia. Você não encontra nenhum desses versos, nenhuma dessas palavras lá nessa disposição que está aqui, em nenhum texto do Antigo Testamento. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, era um hino pagão ao Deus Zeus, que Paulo conhecia. Paulo interagia com as escrituras, interagia com a literatura pagã e secular da época dele. Nós vivemos uma geração de crentes que não amam a leitura da palavra, vivemos uma geração de crentes que não conseguem interagir com a época deles, porque eles não sabem entender o que os outros falam. Você precisa entender a cabeça de um ateu.
Você precisa entender como as pessoas pensam para que você consiga falar com elas, senão não há comunicação. E isso às vezes é o nosso problema. Paulo conhecia a literatura pagã, citava essa literatura pagã. Paulo está dizendo em outras palavras: porque nele também somos, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Vocês sabem que esse é um hino a Zeus, mas eu quero dizer para vocês que não é de Zeus que eu estou falando, ou que esse hino está falando. Zeus não tem essas características, quem tem essas características é o Deus desconhecido. Mas Paulo só pôde fazer isso porque ele leu a literatura da época. Por fim, no verso 33 em diante diz: a essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. Pergunto para vocês: a estratégia de Paulo funcionou? Sim ou não? Sim ou não? Sim. A sua também, debaixo do temor de Deus, cumprindo o seu papel como um cristão que tem compaixão, se identifica com aquilo que o outro passa, e por isso tem um coração missionário, vai mudar a vida de pessoas. Vai mudar a vida de pessoas, porque foi para isso que Deus nos chamou. Deus não entrou na tua vida só para te salvar. Lembre-se disso. Se fosse só essa a intenção, depois, assim que você entregou a sua vida a Cristo, manifestou, sei lá, um levantar de mão, sei lá, você já dava um infarto, um AVC, qualquer trem desse, e já caía estribuchando no chão, porque a missão estava concluída. Ele veio só para te salvar, te salva e te leva. Mas não foi isso que aconteceu. Estamos aqui. Ele nos salvou para que possamos ser testemunhas a outros, testemunhas do que Cristo fez em nós, testemunhas de como Cristo nos modificou, nos transformou. E agora, a partir dessa experiência, à luz do estudo da palavra e do conhecimento de outras coisas, podemos ser um instrumento melhor usado por Ele para salvar outros. Que Deus abençoe essa igreja, que Deus desperte o seu coração, que Deus desperte os seus talentos, que Deus desperte a sua compaixão, para que nós possamos salvar nossa cidade. Que naquele dia possamos ouvir aquela palavra mais doce que eu desejo ouvir. Eu sou um pastor meio estranho, eu não sou pastor que busca o elogio, das pessoas começam a me elogiar, eu me sinto meio sem jeito, e eu digo para as pessoas, tem gente que fala assim: pastor, mas o senhor fez isso, fez aquilo. Eu digo: então, mas não fui eu que fiz, foi o Senhor que fez através de mim. Tem uma coisa, irmãos, que a gente não pode esquecer: quando nós buscamos os holofotes, nós já estamos no caminho errado. Busque a palavra, busque estar no lugar que Deus quer que você esteja. Só isso. Faça a vontade do Senhor, desperte dons e talentos, leia mais, estude mais, aprenda mais, porque à medida que você aprender, Deus vai te usar. Amém? Que Deus possa nos fortalecer ricamente em Cristo Jesus.